Revolução de 64. Eu vivi aquele tempo que a autoridade era autoridade. Os aumentos salariais eram determinados pelo governo federal. Chefe era chefe. Aquilo de a lei manda, a gente tem que fazer, o juiz determinou, a gente tem que fazer, tem que obedecer, não é para lei, é para ser cumprida, não para ser discutida. Aquilo valia para muita coisa, valia para tudo. Vocês têm ideia na cabeça do tamanho da encrenca que vocês podiam arrumar e do bem que vocês fizeram para o país ao citar a palavra democracia, que não se citava, porque ela não existia, era sonho. Vocês têm ideia do que isso representou para o país, do que cada um dos que não viveram essa época, do que isso representa para o nosso país? É difícil quantificar, mas eu acho que o período e a ação do movimento da democracia corintiana, eu acho que foi um dos baluartes do processo de redemocratização do país. Porque nós temos um povo, infelizmente, ainda com muito pouco acesso à educação, ao conhecimento, à informação, naquele período menos ainda, no caso da informação. E a linguagem de futebol é uma linguagem que atinge o brasileiro em geral, independentemente da sua origem, da sua formação educacional. Então nós conseguimos, de alguma forma, demonstrar, através de atitudes, de ações, que era possível modificar o país para melhor. Agora, eu discordo com você num ponto: as leis têm que ser discutidas, sim. As leis são mutáveis, porque a sociedade é mutável. Ela sempre vai ser mutável. O que nós aí, pode falar, por favor. A minha colocação é como era no passado. Sim. Tá certo. Não é de hoje. É que ela era imposto, né? Não é de hoje. Era imposto, né? Quer dizer... Mesmo porque se fosse assim, a gente não estava discutindo. Eu estava calado, você estava falando. Exatamente. Então, por exemplo, eu acho que tudo tem que ser discutido a cada segundo, a cada momento. Todos nós temos que estar alertas o tempo todo. Nós temos imensos passos a dar ainda na nossa sociedade. Imensos. E continuo afirmando que o futebol é peça fundamental nesse processo. O futebol é a linguagem que unifica nosso povo, é a linguagem que todos entendem. E uma das grandes lutas que eu tenho nos últimos anos é fazer com que o jogador de futebol tenha uma formação adequada, que ele tenha consciência de sua importância política e social, porque ele é referência, ele é ídolo, ele é exemplo, e esse cara não pode deixar de estudar, porque ele está viciando uma geração atrás de geração a viver de sonho e não viver de realidade. Porque o cara que tem como ídolo alguém que não sabe falar, que não sabe pensar, que não sabe a sua importância enquanto cidadão, esse cara vai ser igualzinho a ele. Ele nunca vai se preocupar com a própria formação. E se a gente inverter esse processo, se a gente exigir, por exemplo, é claro que isso também é algo muito distante, porque nós temos que ter uma emenda constitucional para isso, mudar um pouco o contexto em relação à educação. Se a gente exigisse que o jogador de futebol tivesse pelo menos o nível médio de educação, nós transformaríamos o país todo, que talvez seja o único braço, a única oportunidade de ascensão social que nós temos no país. Então, toda a população que está abaixo do nível de dignidade nesse país se preocuparia em se formar, em ter uma educação educada, até para jogar futebol. Mas estaríamos formando uma geração com muito mais capacidade de discernimento para modificar a própria realidade e a realidade das pessoas com as quais convive. Você poderia indicar algum outro líder, algum outro jogador que tenha tido essa liderança, que tenha, como disse o Sócrates agora há pouco, falado mais do que um jogador de futebol, ou enquanto jogador de futebol, ele disse coisas que se passavam, mas se identificam dentro ou fora do Corinthians? Então, Sócrates, ele vem aí de uma tradição que remonta, para mim, muito longe, ao Afonsinho,
Afonsinho, estava lembrando dele. Isso. O Afonso Ele jogava no Santos, é isso ou não? Depois jogou no Botafogo, passou pelo Santos do Pelé, foi um precursor ao encontro no Bexiga do Sócrates com o Afonsinho, na época da democracia corintiana promovida pela Folha. Antes ainda, o José Reinaldo de Lima, centroavante do Atlético Mineiro. Em 78 ele dá uma entrevista para o jornal de oposição Movimento, a favor da Assembleia Constituinte, da anistia, eleição para presidente. Isso quase o tira da Copa de 78, porque depois na apresentação, antes da seleção embarcar para a Argentina, o Geisel sendo apresentado para os jogadores, quando chegou na vez do Reinaldo, deu dedo em riste, disse para o Reinaldo: o que cabe ao jogador de futebol é jogar futebol, ponto e basta, como disse o Sócrates, criticando, né? E justamente a geração do Sócrates vai colocar em questão o que cabe ao jogador de futebol. Não é só jogar futebol, como o Sócrates disse, não é? É também se transformar em cidadão, é se transformar no autor de si próprio e não ser constituído como uma peça na engrenagem movida pelo dinheiro. Uma pergunta aí? O que foi? Dá para falar algo. É uma pergunta do Magrão, voltando ao contexto do clube e da democracia. Quando você foi para a Itália, Fiorentina, a sua volta, eu como corintiano que vi a sua classe no Morumbi, muitas vezes aqui no Pacaembu, estava louco que você voltasse para o Corinthians. E você foi para o Flamengo. E aquilo me deixou muito triste, né? Eu queria saber se foi por causa desse movimento antidemocracia que já estava, não, vamos trazer um Magrão, ou se foi alguma outra coisa relacionada financeiramente, sei lá. Não, financeiramente nem pensar, né? Joguei tudo fora lá, pô. Deixei $1,5 milhão lá. Não, na verdade não houve interesse do Corinthians, óbvio, né? Já tinha mudado tudo. Eu tinha até um patrocinador na época que era patrocinador do Corinthians. Tinha muito interesse que eu voltasse para o Corinthians, mas a coisa não andou. Na verdade, a democracia corintiana, aproveitando sua colocação, ela gera uma série de reações das pessoas que às vezes me parecem inexplicáveis. Um tipo de inveja, de ciúme, sei lá o quê. Como se nós fôssemos alienígenas, né? Os tais participantes da democracia corintiana. Porque não consigo entender, quer dizer, se você tem capacidade de conviver com pessoas de opiniões diversas, por que não alguma que já fez algo importante, interessante, alguém que participou de movimento X, Y, Z, não importa o que seja. Quer dizer, somos os seres humanos só. Se pensamos mais ou menos, temos que analisar pelo lado positivo. É muito mais interessante você conviver com pessoas que sabem mais que você do que sabem menos. Por isso que a gente vai para a escola para aprender, porque o professor, teoricamente, tem que saber mais que a gente. Né? E isso está expresso até hoje. Quer dizer, a festividade do Corinthians, do centenário do Corinthians, eu não fui convidado para nada, absolutamente nada. Nada, nenhuma vírgula, não tive nenhum convite oficial do clube. Por quê? Provavelmente por causa da tarde da democracia corintiana.